E aí galera do terceiro ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Bem-vindos a mais uma videoaula de Química do setor B. Hoje vamos dar início então à apostila Faraday, né? E vamos começar com uma aula bem tranquilinha, que é uma aula falando sobre estados físicos e classificação da matéria, coisa que vocês já viram ali no nono ano, viram de novo no primeiro ano. Então é bem básico de Química para a gente começar essa revisão mais de boa, ok? Então vamos lá. Primeiro definir o que é um elemento químico. Né? Então, elemento químico é um conjunto de átomo com as mesmas propriedades químicas, exatamente as mesmas propriedades químicas. Né? Na verdade, um elemento químico é um conjunto de átomos que vai ter também o mesmo número de prótons, né? E é justamente esse número de prótons que vai indicar para a gente vai dar para a gente essas propriedades. Então, quando a gente olha na tabela periódica, a gente tem aqui 118 elementos químicos diferentes. Né? Então, existem 118 elementos químicos diferentes, cada um com um símbolo, cada um colocado aqui numa posição específica da tabela periódica, que vocês também já aprenderam o porquê desses posicionamentos. Certo? Então, quando a gente está falando de um elemento químico, a gente está falando de um desses 118 átomos ou desses 118 elementos diferentes, e só existem eles, tá? Não existem outros além deles. A gente já viu que cada elemento químico pode ter mais de um tipo de átomo. Lembra os isótopos, né? Quando eles tinham o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons. Né? Eles podem ter números de elétrons diferentes, e por isso a gente tem os íons. Né? Enfim, mas sempre eles estão no mesmo elemento químico. Então, elementos químicos são 118, que são esses aqui, que aparecem na tabela periódica. Okay? Agora, quando a gente fala de substância, a gente está falando de coisas, né, que são formadas pela união dos átomos daqueles elementos que a gente viu. Ou, eventualmente, por átomos sozinhos. Né? A gente sabe que os gases nobres eles não fazem ligações químicas. Né? Então, as substâncias formadas pelos gases nobres são formadas por átomos individuais. Agora, para todos os outros elementos, para a gente formar uma substância, é preciso da união de átomos diferentes. Sejam eles átomos iguais ou diferentes. Né? Átomos do mesmo elemento ou de elementos diferentes. Então, a substância apresenta a repetição de unidades químicas iguais. Então, se for um gás nobre, vão ser átomos iguais. Se for uma substância iônica, vão ser íons iguais que se repetem. Se for uma substância molecular, a gente vai ter várias moléculas iguais, formando essa substância. E as substâncias apresentam propriedades químicas e físicas próprias, certo? Então, quando a gente está falando de substância, estou falando quando eu comparo uma substância com a outra, cada uma delas vai ter propriedades químicas e físicas específicas que as caracterizam. Né? Alguns exemplos aqui de substâncias. Então, aqui a gente tem uma substância, o gás hélio, que é um gás nobre. Então, ele é formado somente por átomos individuais de hélio, que não fazem ligação. Aqui a gente tem o gás oxigênio. Ele é formado por moléculas que são formados, por sua vez, por dois átomos de oxigênio. Né? Então, uma molécula formada por dois átomos iguais. Aqui a gente tem a água, H2O. Né? Então, também é uma molécula aqui que é formada por um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio que se ligam, formando esta molécula. A gente tem também aqui o NaCl, que é uma substância iônica, né? Então, que é formada por vários cátions Na+, e vários ânions Cl-, unidos por atração eletrostática, formando uma rede tridimensional que a gente chama de retículo cristalino e que a gente representa por essa fórmula simplesmente NaCl, que indica qual é a proporção de átomos de sódio para átomos de cloro. Né? Então, é diferente o que essas coisas significam. Né? A forma como a gente escreve é parecida, né? Mas aqui a gente tem átomos sozinhos, aqui a gente tem moléculas, aqui a gente tem substâncias iônicas. Mas não importa, para a gente, quando a gente tem uma substância, quer dizer o quê? Que a gente tem essas partículas iguais que se repetem. Né? Então, quando eu estou falando da substância hélio, eu só tenho átomos de hélio. Quando eu estou falando da substância O2, eu só tenho moléculas de O2. Quando eu falo da substância água, eu só tenho moléculas de água. Quando eu falo da substância cloreto de sódio, eu só tenho íons Na+, e íons Cl-. E assim por diante. Ok? Agora, a gente pode classificar o tipo de substância. Né? A gente pode ter substâncias que são substâncias simples, como são o exemplo aqui do gás cloro, Cl2, do gás oxigênio, O2, do gás ozônio, O3, do gás hélio, que a gente já viu ali, que é só um átomo sozinho de hélio. Então, uma substância simples é aquela substância formada por átomos de um único elemento químico. Né? Então, ela pode ter 2, 3, 4, 10 átomos, não importa. O que importa para a gente aqui é qual é o tipo de elemento que compõe aquela substância. Quando a substância só é composta por um só elemento, né? Por átomos de um só elemento, ela é uma substância simples.
E o que é uma substância composta? Substância composta, então, é aquela formada por mais de um elemento químico, né? Um exemplo aqui, a água. Em uma molécula de água tem um átomo de oxigênio, tem 2 átomos de hidrogênio, né? Então eu tenho 2 elementos químicos aqui, hidrogênio e oxigênio, então ela é uma substância composta, ok? Então essa é a diferença entre substância simples e substância composta. A substância simples é formada por átomos de um só elemento e a substância composta é formada por átomos de 2 ou mais elementos. Beleza? Agora, quando a gente está pensando numa substância, a gente pode encontrá-la em 3 estados físicos diferentes. Na verdade, quando a gente pensa na matéria, né, de uma forma geral, a gente pode encontrá-la em 3 estados físicos diferentes. O estado sólido, onde as partículas que formam essa substância elas estão muito próximas umas das outras e essas partículas não têm liberdade de movimentação, então elas vibram, mas elas não conseguem se movimentar umas em relação às outras. Essas matéria pode ser encontrada no estado líquido, onde a distância entre essas partículas é um pouco maior normalmente e existe liberdade de movimentação entre elas, e elas podem ser encontradas também no estado gasoso. Né? No estado gasoso, as partículas têm muito maior liberdade de movimentação, as distâncias entre elas são muito maiores e as interações entre essas partículas são muito fracas. Ok? Existem as mudanças de estado físico, né? Mudanças de estado de agregação, que a gente chama. Quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, essa transformação a gente chama de fusão. Quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama essa mudança de vaporização. Tem substâncias que passam direto do estado sólido para o estado gasoso, como por exemplo o gás carbônico ou gelo seco, né? A gente chama essa transformação de sublimação. E o caminho de volta, quando uma substância que está no estado gasoso passa para o estado líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. E quando passa do estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. Ok? E quando passa direto do estado gasoso para o estado sólido, a gente chama também de sublimação ou ressublimação. Beleza, gente? Então, é importante também a gente lembrar quais são os estados físicos, quais são os nomes dessas mudanças de estado físico. Por que a gente olha, nessa aula, a gente está olhando para as mudanças de estado físico? Porque as temperaturas de fusão e ebulição, que são justamente onde ocorre a passagem do estado sólido para o líquido, e quando ocorre a temperatura em qual ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, são propriedades específicas da matéria. Então, a gente pode utilizar essas propriedades para identificar as substâncias e, principalmente, no nosso caso, para a gente relacionar uma substância pura e uma mistura. Né? A gente consegue diferenciar uma substância pura de uma mistura analisando as propriedades físicas dessa substância, principalmente a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar uma substância pura, o que é uma substância pura? É aquela substância, é quando a gente tem somente moléculas ou partículas de um tipo. Então, quando a gente está falando da água pura, eu estou falando que só existem aqui moléculas de água, H2O. Eu não tenho nenhuma outra substância diferente da água aqui dentro. Então, uma substância pura é formada por moléculas iguais ou por partículas iguais. Ok? Posso ter uma substância pura simples ou uma substância pura composta. Né? Por exemplo, a água tem átomos de 2 elementos diferentes e ela é uma substância pura composta. Tá? Então, como que eu determino, como é que eu sei se eu tenho ali uma amostra, como é que eu sei se ela é uma substância pura ou se ela é uma mistura? Uma das principais propriedades das substâncias puras é a de que ela tem temperaturas de fusão e de ebulição bastante, são determináveis, exatamente qual que é o valor dessas temperaturas de fusão e ebulição. Então, se a gente pega a água e a gente faz aqui uma atmosfera de pressão, né? A gente consegue fazer essa passagem do estado sólido até o estado gasoso, medindo a temperatura, a gente vai obter esse diagrama aqui de mudança de estado. Então, por exemplo, se eu começo aqui numa temperatura de menos 20 graus Celsius, durante esse período aqui que está indicado por A, essa substância ainda está no estado sólido. Eu começo a aquecer ela, a temperatura vai aumentando. Quando chega aqui em 0 graus Celsius, notem que a temperatura fica constante. Por que ela fica constante? Porque aqui nesse período indicado por B, a gente está tendo a mudança do estado sólido para o estado líquido. Né? A temperatura não muda enquanto está tendo passagem de estado físico, a gente está tendo mudança de um estado físico para o outro. Então aqui no momento B, está tendo a mudança do estado sólido para o estado líquido. Quando eu chego aqui, toda essa amostra passou para o estado líquido. E aí a temperatura continua aumentando. O calor já pode ser usado novamente para esquentar, para aumentar a temperatura dessa amostra. Então, quando a gente tem aqui esse momento C,
a gente tem aqui a substância no estado líquido. Ela vai aquecendo, aquecendo, aquecendo até chegar aqui na temperatura de 100 graus Celsius. Em 100 graus Celsius, inicia então o processo de ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Notem que, novamente, a temperatura fica constante. Então, durante a ebulição, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso de uma substância pura, a temperatura fica constante. Durante esse período D, estou tendo então passagem do estado líquido para o estado gasoso. Chegou aqui, toda essa amostra passou para o estado gasoso, a temperatura continua aumentando. Nesse momento E aqui, então a gente só tem moléculas no estado gasoso. Tá? Então toda vez que a gente vê um diagrama de aquecimento que tem dois platôs aqui, né? dois momentos onde a temperatura fica constante, significa o quê? Que aqui está tendo a fusão, aqui está tendo a ebulição. E essa aqui é uma substância pura, tá? Esse gráfico de aquecimento é característico de substâncias puras. Se a gente pegar uma mistura, a gente vai ter um desses três gráficos aqui. Mais comumente esse aqui, ó. Então, ó, se a gente tem uma mistura, a gente não vai ter uma temperatura de fusão fixa, ela vai variar durante esse processo de fusão, e a gente não vai ter uma temperatura de ebulição fixa, tá? Esse processo também vai variar. Existem algumas misturas específicas que a gente tem, por exemplo, aqui. Essa é uma mistura que se chama mistura azeotrópica, que é o quê? Na ebulição, ela se comporta como se fosse uma substância pura, mas, na verdade, na fusão ela se comporta como uma mistura, porque ela é de fato uma mistura. Tá? Outra mistura que a gente tem é a mistura eutética, que é aquela que na fusão ela se comporta como se fosse uma substância pura, mas na ebulição não, ela se comporta como sendo uma mistura. Tá? Esses dois tipos de mistura existem, são raros, né? Alguns tipos específicos, mas a maioria das misturas vai se comportar dessa forma aqui. Então, se a gente tem lá um gráfico de aquecimento, onde tem essas duas, onde não existe um platô e a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição são variáveis, a gente sabe que isso aqui não é uma substância pura, e sim uma mistura. Ok, gente? Bom, para começar isso, a gente se vê aí durante a semana, faz os exercícios e a partir da próxima semana a gente começa a ver algumas coisas um pouquinho mais complexas aí nessa revisão que está iniciando agora. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, a gente se vê. Falou!